Vasco correndo contra o tempo para início de campeonato brasileiro, decisão da diretoria quanto a ganho financeiro por partidas e também data para a saída de importante peça do plantel. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A comissão técnica do Vasco tem visualizado um campeonato brasileiro prestes a começar, mas ainda tendo alguns problemas a serem resolvidos e por isso tem corrido contra o tempo para que possa solucionar a situação de alguns atletas que no momento atual estão lesionados e que poderiam definir o time titular para que o Cruz Maltino pudesse realizar a estreia no Campeonato Brasileiro contra a equipe do Santos. O jogo, que está marcado para o domingo às 18h30 em São Januário, é crucial para que o Cruz Maltino possa começar o campeonato com o pé direito. A intenção atual é fazer com que os jogadores possam estar de maneira apta a estarem presentes no compromisso, mas o Cruz Maltino ainda tem alguns empecilhos pela frente, principalmente envolvendo alguns nomes em específico, jogadores que ainda não conseguiram se recuperar em tempo previsto para que possam assim estar liberados para estarem atuando no primeiro compromisso do Vasco pelo Campeonato Brasileiro, partida contra a equipe do Santos, um jogo importante que acontece com o Vasco jogando ao lado de seu torcedor. A comissão técnica liderada por Fábio Carille tem trabalhado de uma maneira mais intensa para que possa permitir a recuperação de Tietê e Coutinho no tempo de estreia e assim a intenção de fazer com que os jogadores possam estar em condições plenas a começarem o time titular já no próximo domingo no primeiro compromisso, rodada inicial do Campeonato Brasileiro. Caso isso não venha a acontecer, o Vasco terá de buscar iniciar a partida com a substituição desses dois jogadores que são tidos como titulares no plantel atual do Cruz Maltino. Ali no último jogo treino contra o Boa Vista, os jogadores estiveram sendo substituídos por outros nomes do próprio elenco e a comissão técnica também tem buscado planejar de maneira mais adequada o retorno do atacante Adson, que é outra peça que o torcedor poderá visualizar em campo já no primeiro jogo. No entanto, não como titular, mas sendo um jogador que poderia atuar durante o segundo tempo do compromisso contra a equipe do Santos. Fora dos gramados, agora não mais na parte da comissão técnica, mas na parte da diretoria, o Vasco tomou uma decisão que, claro, rendeu alguns comentários envolvendo a venda de mandos de campo em partidas do Campeonato Brasileiro. Um dos últimos a serem realizados foi justamente a venda do mando clássico contra o Botafogo da partida contra o Palmeiras. Dois compromissos que normalmente aconteceriam no Rio de Janeiro agora serão disputados no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os dois compromissos que teriam o mando de campo do Vasco agora serão disputados a cerca de mais de 1.000 quilômetros do Rio de Janeiro. Tanto o jogo contra o Palmeiras, tanto o jogo contra a equipe do Botafogo serão disputados em Brasília. A venda dos mandos, obviamente, vai permitir ao Vasco um ganho financeiro com os dois compromissos que passarão a ser jogados em Brasília. O presidente do Vasco, Pedrinho, fechou essa negociação por R$2 milhões por cada partida. E se o público no duelo contra o Palmeiras passar dos 50 mil pessoas presentes, o clube vai embolsar mais R$500 mil de bônus. No total, o Vasco poderá faturar até cerca de R$4,5 milhões com essa decisão de venda de dois mandos de campo de compromissos pelo Campeonato Brasileiro de 2025. Essa também é uma oportunidade para os torcedores que vivem perto do estádio Mané Garrincha possam assim estar presentes no compromisso, visualizando um jogo que terá um nível de competitividade bem considerado. Assim, o Cruz Maltino também expande a sua participação em regiões
que permitirão com que o Cruz Maltino possa assim voltar a jogar novamente, como já aconteceu em 2024, quando o Cruz Maltino também esteve mandando um duelo contra o Palmeiras no estádio do Mané Garrincha em Brasília. O primeiro turno do Campeonato Brasileiro, inclusive, deverá marcar a saída de um jogador que já foi importante na equipe do Vasco. Isso porque o meio-campista francês Dimitri Payet está vivendo seus últimos momentos com a camisa cruz-maltina. O vínculo atual do jogador termina em 5 de maio e até agora não há nenhum tipo de sinal de que o contrato possa ser renovado. Isso significa que no máximo ele fará cerca de mais 11 jogos pelo Vasco. 7 partidas pelo Campeonato Brasileiro, 3 pela Sul-Americana e 1 pela Copa do Brasil. 11 oportunidades para ver o meia em ação. Assim, o jogador deverá ter o seu contrato encerrado mediante também a sua passagem chegando ao fim. Jogador que chegou ainda durante o meio da temporada de 2023 e agora vai visualizar o seu vínculo ser encerrado ao Gigante da Colina. O jogador camisa 10 que carregou o número durante os últimos anos, mas que nessa temporada de 2025 não tem conseguido surtir aquele efeito que o torcedor realmente imaginava e que ele pudesse estar influenciando nos compromissos com a camisa do Vasco. Se confirmada a saída do francês, o Vasco ganhará um alívio financeiro em sua folha salarial. Isso porque atualmente Payet é disparado um dos jogadores mais bem remunerados do elenco atual do Cruz Maltino. E isso é claro que influencia bastante coisa. Por isso, se confirmada a saída do francês em 5 de maio, o Vasco ganhará um alívio financeiro com a saída do atleta e esse valor total que não será mais pago ao jogador que deixará o Cruz Maltino durante ainda o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a possibilidade dele jogar mais 11 compromissos com o Vasco. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.